Meu querido amigo, meu querido irmão, que grande alegria estarmos juntos para mais uma recapitulação da lição. É uma grande satisfação, o sábado e o fim. Nós temos uma origem comum, isso que acontece na vida humana, o projeto da criação de Deus. Nós somos a sua imagem e a sua semelhança. Deus colocou um memorial no tempo e no espaço para que nós pudéssemos celebrar a nossa criação. Nós nos originamos a partir das mãos de Deus. Deus, ele nos fez como um projeto especial. Somos a sua imagem e sua semelhança. E Deus deixou um memorial no tempo e no espaço. O sábado é um memorial, o memorial da criação, o memorial da redenção. E neste final de semana, neste sábado, nós convidamos a você a estudar esse tema maravilhoso, o sábado e o fim, para que assim nós possamos entender escatologicamente como é que nós podemos contextualizar a importância do sábado. A Bíblia nos diz sobre a criação, nos fala ali em Apocalipse, no capítulo 14, no verso 7, que nós devemos adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Isso nos conduz à adoração ao Deus Criador, ao Deus Redentor, ao Deus Mantenedor. Vem comigo, juntamente com o pastor Santos, para fazermos essa maravilhosa recapitulação e fazermos com você uma viagem no tempo, para que assim o sábado ele seja contextualizado, estudado e compreendido como memorial da criação. Pastor Sanderson, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal, né? Deus lhe abençoe, tá certo? Ministério bacana, muito interessante aí na linda cidade simpática Mossoró, a terra que enxotou, que expulsou Lampião, né? Nem Lampião aí teve vez, né? Então, é um povo corajoso, né? Um povo que tem realmente uma autoestima grande, né? E quando lembra essa história do Lampião, é que a história de Mossoró ela fica mais relevante ainda, né? Aqui, nem Lampião entra sem autorização do povo bom, honesto e trabalhador de Mossoró. Não é isso? Como é que está aí o trabalho, pastor? Está tudo bem? Tudo bem, doutor Matusalém, graças a Deus. A verdade, Mossoró tem uma festa aqui, já, né? Agora no mês de junho, mês que vem, nós teremos aqui contando a história do dia que Mossoró pôs Lampião para correr, né? Então, é uma cidade abençoada, né? Com a graça de Deus, estamos aqui no distrito da Coab, construindo igrejas, né? As igrejas todas em projeto de construção ou de reforma para a honra e glória do nosso Deus. Bacana, pastor. E hoje, pastor, sobre o sábado, né? O sábado e o fim, né? Trazendo o sábado nesse contexto do Apocalipse, né? Nesse contexto dos últimos acontecimentos da história do mundo, né? Da escatologia, né? Eu achei muito interessante, é um dos melhores estudos que eu já vi elaborado pela igreja sobre essa questão do sábado. E como texto introdutório, ali em Efésios, capítulo 3, versículo 8 e 9, diz o seguinte: embora eu seja o menor dos menores dentre todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração desse mistério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. Com base nesse texto, pastor, como é que nós poderíamos introduzir essa lição considerando um Deus criador, um Deus mantenedor, um Deus salvador, um Deus que estabeleceu um memorial no tempo, né, para relembrar a sua criação, né? Aqui a gente tem alguns memoriais, aqui na cidade de Campina Grande, como tem aí, tem o memorial material e imaterial. Essa festa mesmo aí que relembra esse ato de não permitir Lampião entrar na cidade de Mossoró, né? Esse é um patrimônio imaterial da cidade, essa festa. O São João de Campina Grande também é um patrimônio imaterial, também da cidade de Campina Grande. E aqui a gente tem também um patrimônio material, que é exatamente, além de muitos que nós temos aqui, nós temos dos 150 anos de emancipação política, ali às margens do Açude Velho, aqui em Campina Grande, que é exatamente hoje um museu digital que traz à memória a história de Campina Grande. Então, trazendo isso, pastor,
o sábado e o fim, do ponto de vista da escatologia, como é que o senhor poderia apresentar a introdução desta lição? Bom, essa é uma lição muito especial, né, que ela nos mostra realmente que o sábado é o memorial da criação de Deus. E ao estudar aqui os textos, né, dessa lição especial, nós vemos como isso está relacionado, como o sábado está relacionado, tanto como memorial da criação, como memorial da redenção de Deus, né? E é importante nós entendermos essa mensagem para vermos que nós estamos ligados a Deus tanto pela criação quanto pela redenção, e o sábado é um símbolo dessa ligação de todo ser humano pela criação e também aqui pela redenção, afinal ele também vai ser guardado, né, ali pela eternidade. Ok, pastor, muito bem. O primeiro tópico da lição, pastor, o juízo, a criação e o acerto de contas, uma coisa bem marcante mesmo, né? Essa questão do juízo, a criação e o acerto de contas, né? Tem alguns textos, como Apocalipse 14:7, que diz: dizendo em grande voz, temei a Deus e dar-lhe glória, pois é chegada a hora de seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Romanos 14, verso 10 diz: tu, porém, porque julgas teu irmão? E tu, porque desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal. E aqui em Tiago, capítulo 2, versículo 8 até o 13, e vós, contudo, observais a lei régia, segundo as Escrituras: amarás o teu próximo como a ti mesmo, se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecados, sendo arguidos pela lei como transgressores, pois que qualquer que guardar toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Portanto, aquele que disse: não adulterarás, falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Com base nesses textos que acabamos de ler, o que o juízo sugere sobre a responsabilidade e acerto de contas? Como o juízo, os mandamentos de Deus e a adoração estão relacionados, né? Entendeu, né? Como o juízo e os mandamentos de Deus estão relacionados nesse contexto, né, do drama que aponta o fim de todas as coisas. Logo o texto de entrada aqui, né, nessa questão, nos leva ao Apocalipse, a revelação, e uma das principais aqui das 3 mensagens angélicas, né, temei-lhe a Deus e dar-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Então, logo em seguida, nós temos aqui, né, Romanos, que fala desse comparecimento ao tribunal, e Tiago, que nos fala que se nós tropeçarmos em um só mandamento, nós somos culpados de tropeçar em todos. Então, nós somos responsáveis por todos os nossos atos e pelos mandamentos que nós guardamos ou deixamos de guardar. O que Deus ele requer de nós é que nós aqui cumpramos a sua vontade, caso nós queiramos um dia entrar no reino dos céus. Ele nos dá o livre-arbítrio, ele nos dá o poder de escolha, mas ele pagou o maior preço, morreu na cruz através da pessoa do seu filho, para que nós pudéssemos ter direito à árvore da vida, a termos direito ao reino dos céus. E, em contrapartida, ele só nos pede: aceite esse sacrifício. E uma vez que a gente aceita, nós, naturalmente, a graça, ela aponta, né, para a guarda aqui dos mandamentos, e isso inclui também a guarda do sábado, que é o selo de Deus. Então, automaticamente, quando nós entendemos que somos salvos e lavados pelo sangue de Cristo, quando a gente entende o que a graça fez na nossa vida, se torna automático guardar aqui os mandamentos de Deus, inclusive o sábado, diferentemente de muitas pessoas que dizem que o sábado foi abolido. Não, ele continua tão real como todos os outros mandamentos. Exato, pastor. E aqui puxando para o segundo tópico da lição, que é o sábado e a criação, né? Quando ele traz Gênesis 2, capítulo 2, versículo de 1 a 3, assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E, havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o 7º dia, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera.
E aí ele traz o texto clássico também de Êxodo, capítulo 20, né, que traz sobre a lembrança do sábado, que traz o memorial da criação também, Deuteronômio 5, versículo de 11 até o 15, e Apocalipse, capítulo 14, de 6 até o 7, que é um tema recorrente nessa lição. Esse texto traz também a memória do sábado. Então, portanto, podemos observar o mandamento do sábado e a relação entre a criação e a redenção. Existe, pastor, alguma relação entre o mandamento do sábado, a criação e a redenção? Com certeza, né? Veja que os textos que nós lemos aqui falam que Deus abençoa, santifica, descansa. Depois Êxodo fala, lembre-te do dia do sábado para santificar. E Deuteronômio especificamente fala que o povo de Deus ele foi liberto do Egito aqui, né? Pela força de Deus, pelo poder do Senhor, e que o sábado seria um memorial da libertação do Egito. O Egito hoje ele representa para nós esse mundo de dor, esse mundo de pecado, esse mundo que nos machuca, esse mundo que nos assola. E o sábado é um sinal dessa libertação, né, que Deus ele fez na cruz, porque o Egito espiritual hoje que nos ataca, que nos prejudica, que nos maltrata, é esse mundo cruel que nós temos hoje. E o que Jesus fez na cruz não é uma libertação apenas, né, de um povo como era o Egito físico, o país Egito ali nas épocas de Moisés, mas é o Egito espiritual do mundo hoje, né, que representa todo o pecado, né? Então, o sábado é um memorial da criação, mas é também um memorial da redenção, porque nós fomos libertos em Cristo. Então, quando a gente guarda o sábado hoje, nós demonstramos o quanto que Deus ele importa para nós e o quanto que nós somos gratos porque ele nos libertou na cruz. Muito bem, pastor, excelente, né? A gente tem essa convicção, né, de que a gente tem um memorial no templo que nos identifica como um criador, que nós não somos também obra do acaso, né? E isso tem uma relação muito íntima com a nossa redenção, com a nossa salvação e com a nossa identificação. Nós somos também, né, uma digital do Criador neste mundo, né? Na terça-feira, que é o terceiro tópico da lição, um engano não tão sutil, que é o título, né? Aí vem dois textos importantes, aqui Salmo 36, versículos 6 e 9, os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca o exército dele, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Hebreus capítulo 11, versículo 3, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Como Deus criou o mundo, pastor? Como foi que ele criou o mundo que nós estamos aí, com toda a sua beleza, maculado, evidentemente, com as marcas do pecado, mas, assim mesmo, o mundo ainda é belo, né? Mesmo que Satanás e o pecado tentassem macular a criação de Deus, mas ela está aí, né, transpondo o tempo e demonstrando a sua beleza, a sua relevância, a sua grandiosidade, não é? Então, o que esses textos, ele nos fala sobre como Deus criou o mundo? O texto é bem claro, ele fala que Deus ele criou apenas pela sua palavra, ele falou e tudo aconteceu, né? Eu até vi aqui a introdução dessa parte da lição de terça, que aqui, né, o pastor Mark Phil, ele abordou sobre a contrafação que o inimigo de Deus faz, né? E aí você tem mais recentemente Charles Darwin com A Origem das Espécies, o senhor é mais especialista do que eu, pode falar sobre isso. Engraçado que o inimigo levantou Darwin bem na hora que Deus estava restaurando a sua igreja aqui na Terra, né, ali na primeira metade do século XIX, né, formando ali desde o movimento milerita até o período, né, do chamado que Deus fez, a Hazel Foss, né, depois a Ellen White e também a Uriah Smith, a Joseph Bates, a Tiago White, todos aqueles pioneiros ali. Nesse tempo, né, o inimigo ele levanta as irmãs Fox, né, no espiritismo moderno, e também você tem Joseph Smith sendo levantado ali, né, da igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e outros também profetas aparecendo, e especificamente também há um movimento aí, um evolucionismo com Charles Darwin, né, com a origem superior das espécies,
né, falando que o homem viria, né, não da criação de Deus, mas sim de evoluir de espécies. Mas antes a gente pode pegar desde ali da época também de antes de Cristo, né, pegar ali de Aristóteles, né, a teoria da aciogênese, né, que se chama, a cibiogênese, acho que essa é a expressão correta, né? Perdão, a biogênese, isso que fala que justamente a criação ela viria, né, através de, por exemplo, você jogar em um pedaço de roupa suja e dali brotariam ratos do nada. Então, existe algo muito curioso nisso, né? Existe até um filósofo, tem um livro dele aqui, Norman Geisler, ele esteve até em Campina Grande aí em 2015 ou 2016, eu pastoreava aí, né, teve aí na Consciência Cristã, e ele escreveu esse livro aqui, Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. E aí a gente vê como a gente pode acreditar que de pedaço de roupa suja viriam animais do nada, assim, realmente, ou se não... Era chamada geração espontânea, né? A biogênese, né? A biogênese, eu travei a língua aqui para falar a palavra correta, mas é essa teoria mesmo. Ou mesmo as teorias de Darwin, né, do evolucionismo. É muito mais difícil você acreditar em teorias como essas do que você acreditar que existe um ser inteligente que esteja por detrás de todo o universo e controlando até o nível de oxigênio, né? Se fosse um pouquinho a mais ou a menos, nós não estaríamos vivos aqui, mas existe uma porcentagem correta para que o ser humano e para que todos os seres vivos consigam sobreviver neste planeta. Então, a palavra de Deus diz que ele falou e tudo apareceu. E uma das questões pontuais aqui é justamente essa criação também, né, da semana literal de 7 dias. Se você tira essa semana literal de 7 dias, você tem problemas aqui com diversas questões, né, até mesmo questões, por exemplo, como a criação do ser humano, né? Então, são pontos aqui que a gente vê na palavra de Deus que eles são literais, né? São dias literais e a criação foi literal, e é muito mais fácil você aceitar isso do que aceitar que o ser humano ele evoluiu de outras espécies, né? E se ele evoluiu, por que hoje ainda não continua evoluindo, né? De outras espécies? São questões que você pode falar muito mais do que eu nesse ponto aí, né? Não, mas está correto o que o senhor falou, né? O contexto, né? E Satanás fez uma tentativa, né? De que essa imagem da criação de Deus ela fosse distorcida, né? Como também foi distorcido na Idade Média a ideia de Deus numa concepção teocêntrica criada pelo humanismo na Idade Média, né? Ele distorceu a imagem de um Deus criador. E a imagem desse Deus criador que nós chegamos aí, perpassou o Renascimento, o Iluminismo, e chega ali meados do século XIX, ela é extremamente equivocada, né? Como uma visão fixista, que Deus é tudo, mas, ou seja, Deus criou o mal, criou o bem também. Deus é o tudo de ruim e tudo de bom. E a gente acredita que Deus é amor. Nessa para a gente, ele é criador, mas ele é amor, né? E o que tem de ruim no mundo, ele não é responsável. Então, é aquela forma de distorcer a imagem do Criador, né? Daquele que criou todas as coisas. Então, o senhor coloca a visão correta. Esse livro do Geisler mesmo, né? Muito interessante, né? Não tenho fé suficiente para ser ateu, né? O senhor faz uma menção muito importante desse livro também, que deveria todo cristão ler, para ter uma base, né, para que pudéssemos firmar nossa fé e sabermos que Deus, pela sua palavra, ele tudo criou. Porque há alguns que dizem, não, Deus, a evolução ela existiu e Deus ele esteve presente nesses milhões de anos da criação. Mas a gente precisa perceber também o seguinte, se Deus precisou de milhões e milhões de anos para fazer determinadas coisas, então esse Deus ele não tem muita capacidade, não. Porque em bem pouco tempo, o homem tem feito muito mais do que um Deus. Por exemplo, você pega a teoria da evolução, quando surgiu o ser humano, né? Então, os primeiros humanos eles surgiram há 4 milhões de anos, de 3,5 a 4 milhões de anos, né? Então, a pré-história mesmo, ela durou 4 milhões de anos. Só há 10 mil anos há 10 mil anos veio o Neolítico,
a história mesmo, né, com o desmonte do Neolítico e o aparecimento das grandes cidades, aí só há 3, 4 mil anos é que nós tivemos, né, as primeiras civilizações e o processo do que nós chamamos a história. Quebra-se o elo da pré-história, né, e começa o elo da história. Então, Deus precisou 4 milhões de anos para fazer o ser humano, para nós evoluirmos e chegarmos a sermos o Homo sapiens sapiens que nós somos. Então, esse Deus não tem uma capacidade muito boa criadora, né? E, além do mais, né, criar com todos os problemas que a gente tem, se realmente esse Deus ele fosse um Deus criador que precisasse desse tempo, e assim mesmo, chegar onde nós chegamos, com todos os problemas que nós temos, eu também não acreditaria nesse Deus. Então, eu não tenho fé suficiente para ser ateu, né? Então, eu não acredito num Deus que precisou de tanto tempo e fazer tão mal feitas as coisas, né, para deixar a gente na situação que nós estamos. Eu acho que é melhor a teoria da criação, que mostra para a gente que vai ter uma virada de mesa, que um novo céu e uma nova terra, um novo sábado nós teremos lá no céu, que o daqui é uma miniatura do que a gente efetivamente acreditar, né, numa coisa de milhões e milhões de anos, em que, de fato, né, a gente nega esse Deus Criador. Aí nós seríamos negacionistas, efetivamente. Então, muito bem, pastor. Aí agora, pode acrescentar. Eu queria citar 3 exemplos práticos aqui, né? Você vê na própria natureza da criação de Deus. Vou citar 3 animais aqui, por exemplo, as abelhas, né? Você vai estudar as colmeias das abelhas, você vê que o formato que ela faz ali, né, a sua colmeia é um hexágono, né? E uma certa vez alguém questionou por que não se fez em triângulos, ou em quadrados, ou em círculos, né? Ou em retângulos, porque o hexágono seria a forma que elas conseguiriam mais aproveitar os espaços assim deformados. Então, você tem a colmeia, às vezes ela não é num quadrado direitinho, não é num círculo, mas sim, ela tem o seu formato, e o hexágono é o que melhor dá para preencher. Quem é que coloca isso dentro do pequeno cérebro da abelha, né, fazer exatamente isso? Aí você tem, por exemplo, o João de Barro, né? O João de Barro, ele constrói a sua casa ali, mas ele faz uma porta falsa. Geralmente, aquela porta da frente é a porta falsa para os predadores irem e não encontrar nada, mas existe uma porta por detrás ali, que é de onde ele realmente faz o seu ninho. Então, quem é que coloca nisso nele? Os castores, né? Os castores, um animal super interessante, foram trazidos erroneamente ali para a Patagônia, né, no século XX, com o fim de peleterias, né, de fazer casacos de pele, mas os bichos se proliferaram e hoje está infestado ali no sul, extremo sul da Argentina, né, na Terra do Fogo, mas é um animal tanto interessante. Eles fazem barragens naturais, pegam gravetos e vão colocando debaixo ali do rio para poder represar a água, para poder ficar um nível maior, um nível menor, para que onde tenha um nível maior, antes ali da barragem, eles consigam juntar alimentos para que quando vem o inverno, eles tenham alimentos ali debaixo da água. Então, você vê como esses animais têm esse instinto aí. Quem colocou nisso? É muito mais fácil você aceitar que tem um mentor inteligente, que tenha dado sabedoria a eles, do que simplesmente eles tenham vindo do acaso. Né? Exatamente, exatamente. E é exatamente aqui que a gente chega na quarta-feira, né, no quarto tópico, a criação, o sábado e o tempo do fim. Né? Leia Apocalipse, ele traz Apocalipse 14, 7, 9 e 12, e ele traz esses textos, né, dizendo em grande voz, que é um tema recorrente nessa lição: temer a Deus e dar-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorar aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adorar a besta, a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou na mão, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Então, ele pede aqui nesses versos, né, resume esses versos em apenas completando as frases abaixo. Apocalipse capítulo 14, versículo 7, é um chamado para o quê, pastor? É para a adoração, né? E o 14:9 é um apelo para não quê? Para não adoração, né? E no 14:12 descreve um povo que, né, adora, né? Um povo que adora, né? Então, a adoração, qual é a importância, pastor, aqui
da adoração nesse contexto aqui, quando a gente pensa na criação, né? Qual a importância da verdadeira e da falsa adoração? Total, porque nós somos criaturas e Deus é nosso Criador. E esse ponto da adoração é o ponto central do grande conflito desde sempre, porque foi por isso que Lúcifer lá no céu, ele tentou derrubar o governo de Deus, porque ele queria se colocar no lugar do Criador e não da criatura, ele queria ser adorado, queria se sentar no trono do Altíssimo. Então, até hoje, ele tenta ser adorado por suas criaturas, e infelizmente, né, ele tem conseguido cada vez mais a adoração das criaturas, tanto de uma forma velada, porque tem muitas pessoas que estão adorando o inimigo de Deus sem estar sabendo o que estão fazendo, né? Como é que você adora o inimigo de Deus sem estar sabendo? Quando você deixa de adorar a Deus, quando você quando você começa a colocar o dinheiro, né, como a prioridade da sua vida, ou um carro, ou uma faculdade, ou um curso, ou qualquer outra coisa, não que você não deva fazer e procurar essas coisas, sim, você deve procurar, mas Deus tem que vir antes disso tudo, até porque é Deus quem nos dá essas coisas. Mas tem pessoas que fazem do dinheiro o seu Deus, tem pessoas que fazem das suas posses o seu Deus, e assim, de maneira velada, elas estão adorando ao inimigo. Sem falar que hoje está na moda, infelizmente, né, o chamado satanismo. É uma coisa que cada vez mais está ganhando forma, e pessoas adolescentes, né, você tem aplicativos como o TikTok, onde você tem ali sacerdotes desse mundo das trevas aí, e você tem adolescentes sem saber, às vezes por inocência, às vezes, né, mesmo de maneira, digamos assim, de maneira certeira, ou por inocência, eles estão procurando esse tipo de adoração para enriquecer essas coisas todas aí, né? Mas é o grande conflito, né? O pastor Amin Rodô, grande teólogo, né, da nossa igreja, Sim. ele disse certa vez que a luta do grande conflito é pela supremacia da mente, né? Então, a nossa mente é o alvo de disputa entre Deus e entre o seu inimigo, né? O inimigo quer nos levar para o inferno, porque ele já está condenado, enquanto Deus quer nos levar para o céu, para que nós tenhamos uma vida de glória e de honra a Ele. Pronto, o pastor chegou do canto certo, né? O sábado e o descanso eterno, né? O senhor chegou do céu, e é exatamente aqui o último tópico da lição, ele traz alguns textos, né? Isaías 65, 17. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. E Isaías 66, verso 22, porque os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor. Assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. 2 Pedro 3,13, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra que habita a justiça. E Apocalipse, capítulo 21, verso 1, diz, viu um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Pastor, guardar o sábado nos remete à eternidade, sim ou não? Se sim, por quê? E se não, por quê? Com certeza, porque será o dia que foi profetizado que será guardado na nova terra. Além do fato de ele ser guardado na nova terra, ele também é o símbolo do que Deus nos criou. É o aniversário da criação de Deus, depois de 7 dias, é o dia que Deus ele santifica, é o dia que ele abençoa, é o dia que ele descansa, e é também o símbolo da libertação. Então, algo que é um símbolo, né, de criação e de redenção estará para sempre. Deus ele fala, será de estatuto perpétuo, né, para nós guardarmos esse santo dia do Senhor, né? Então o sábado ele é o símbolo eterno de Deus como Criador. Afinal, sempre nós seremos criaturas e sempre Deus será o nosso Criador. Muito bem, pastor. Pastor, concluindo a lição, né, o que é que o senhor poderia destacar de tão relevante na lição, pontos importantes que a gente passa a entender sobre a importância do sábado nesse contexto escatológico, né? E qual seria o testemunho que o senhor poderia contar referente a essa questão do sábado, né, nesse contexto que nós estamos vivendo, em um mundo de tanto ateísmo, de tanto negacionismo, né, de tanta descrença, né, de tanto pecado,
né? E, acima de tudo, de tanta desconsideração ao Deus Criador. Bom, só concluir essa lição dizendo que o sábado, ele causa muita irritação ao inimigo de Deus, por ser o dia de Deus. Em seu livro, inclusive, de Roger Morneau, tem aqui atrás também na biblioteca, né? O livro Viagem Sobrenatural, Roger Morneau, que era um ex-satanista, mas que é resgatado por Deus pouco antes de fazer um pacto final com o inimigo, mas antes dele ser resgatado, em visita ao sacerdote ali na cidade de Vancouver, no Canadá, o sacerdote dizia para ele, olha, só tem um grupo que não é enganado aqui pelo inimigo de Deus, que são os adventistas do sétimo dia, porque esse povo guarda o sábado. E aí você vê como esse selo de Deus, ele nos protege realmente, né? E é curioso, doutor Matusalém, que nos dias de Jesus, o sábado ele era deturpado pelo inimigo de Deus para um outro extremo. Satanás fez com que o sábado se tornasse um fardo, né, ali para os fariseus, para os judeus, os israelitas, se tornasse difícil de se guardar. E as pessoas, às vezes, quebravam o sábado por excesso de zelo. Hoje, Satanás levou isso para o outro pêndulo, né, para o outro lado. Hoje, o sábado se tornou leviano para as pessoas. As pessoas perderam a importância da santidade do sábado, já não acham mais errado. Às vezes, dentro da igreja, entregam um celular na mão da criança para ela ficar jogando um joguinho. Já é errado fora da igreja. Você imagina dentro da igreja. Às vezes, jogar videogame dentro de casa, assistir Netflix com filmes que não tenham referência à palavra de Deus, né? Assistir filmes levianos, filmes que não têm a ver com as coisas de Deus, jogar futebol, assistir jogos de futebol, ir à praia no sábado, ir na piscina no sábado. As pessoas hoje em dia se esqueceram do quão santo é o sábado do Senhor. Então, o que essa lição ela fala para nós é: santifique o sábado como ele deve ser santificado, né? Santo na Bíblia quer dizer separado, e a palavra santificado vem de santo também. Então, deixe o sábado como um dia separado realmente como ele é. Nós temos que guardar esse dia, né? Porque se hoje que não há perseguição aqui no nosso país, por nós guardarmos o sábado, muitas vezes nós não conseguimos ser fiéis. Você imagina no dia que houver a perseguição que é profetizada, né, aqui nos dias finais da história da Terra. Será que vamos conseguir ser fiéis quando houver perseguição, se hoje não somos quando não há? Então, queridos amigos e irmãos em Cristo, vamos ser fiéis ao dia do Senhor, porque se formos fiéis ao dia do Senhor, estaremos prontos para atravessar a grande tribulação dos dias finais da história da Terra. Muito bem, pastor. Amém. Louvado seja Deus, né? E passando para agradecer mais uma vez pela esplêndida participação, né? E a relevância dos tópicos que são colocados aqui, para que os nossos amados ouvintes, eles sintam-se à vontade, né? E, acima de tudo, né, sintam o conforto que a palavra de Deus nos oferece, principalmente nesse mundo que as pessoas estão cansadas. Jesus diz: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. E a mensagem do sábado traz essa mensagem de descanso, de paz, né? De paz que só Jesus pode dar. Então, pastor, vamos, suas considerações finais e a oração, por favor. Quero agradecer, doutor Matusalém, mais uma vez ao convite. É sempre uma satisfação, né, estar com vocês aqui nessa lição, poder falar a um público tão extenso, né, desse canal, em especial aos nobres queridos irmãos aí de São José da Mata, onde tive o privilégio de pastorear também por 3 anos. Um grande abraço a todos vocês. Oremos então. Querido Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor, porque Tu nos destes esse presente maravilhoso que é o sábado, memorial da nossa criação, Senhor, da criação do universo, desta terra, deste planeta, Senhor, mas também um memorial da redenção, da libertação, não apenas do povo egípcio, do povo Israel, do povo egípcio, mas também a nossa libertação desse Egito espiritual que é este mundo, Senhor, a qual o Senhor fez quando enviou seu Filho para morrer por nós na cruz. Dá-nos forças para combater o bom combate, para santificar e guardar esse dia de acordo com sua vontade. Eu te peço no nome do seu Filho Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. E a você que está em casa, muito obrigado por participar. Compartilhe nosso canal, dê um like,
se inscreva no nosso canal, que Deus abençoe tua casa, tua vida, tua família, teu trabalho, o teu negócio, e que Deus continue nos abençoando sempre. Até o próximo sábado, se Deus assim o permitir.